Opa pessoal, Vicezinho aqui pra mais um vídeo no canal. Mas hoje o Vicezinho trouxe uma ideia brilhante de a gente falar sobre o Gohan Bestial. Pra quem não sabe, de vez em quando nos vídeos de segunda-feira, que no caso esse daqui era pra ser segunda-feira, mas todo mundo sabe, eu sou incompetente. Eu tô falando de algumas transformações e dando as minhas opiniões sobre elas. Até agora eu só falei de duas, que foi o Ultra Instinto e o Ultra Ego, uma falando bem e uma falando mal. E agora a gente vai pro Gohan Bestial. E o que eu vou falar dele, veremos no vídeo. Só que antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal que isso me ajuda bastante, pegue sua pipoca e vamos lá. Pessoal, o Gohan Bestial, ou para os mais íntimos, como eu gosto de chamar, o Gohan Besta, porque ele é um animal. É um idiota. Ok, o que eu tenho a dizer sobre o Gohan Besta, especificamente? Pra mim, são 3 pontos principais do porquê que eu tô fazendo esse vídeo do Gohan Besta. Primeiro, falta de criatividade. Segundo, transformação sem a necessidade de precisar existir. E terceiro, pra ser sincero, não tem um terceiro ponto, porque os dois já se sustentam muito pra isso é uma bosta. Primeiro, galerinha, antes da gente falar as críticas sobre o Gohan Bestial, então você já percebeu que o vídeo vai ser falando mal, e muito mal. Pra quem é velho no canal sabe que eu tenho minhas críticas pessoais com o Gohan Bestial, e cada momento que eu posso dar uma afinetada nessa transformação, eu dou. Que é isso, rapaz? Só que, diferente de muitos pensam, eu acho muito legal e interessante que tanto a Akira e a Toei quis dar uma transformação pro Gohan. Bem executada? Nem ferrando, mas a tentativa foi boa. É verdade, é verdade. Essa tentativa do Gohan ter uma nova transformação não precisava existir se o Gohan fosse executado de uma forma coerente à história. E pela primeira vez na minha vida eu falei coerente da forma certa. Olha que evolução. Mas beleza, e por que eu estou falando isso? Galerinha, não é novidade pra ninguém que Dragon Ball Super, especificamente, é causado de quanto mais transformação, mais boneco tem. E não é brincadeira. A gente tem um Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin Blue, Super Saiyajin Blue Evolution, Super Saiyajin Rosé, Super Saiyajin Rage, Super Saiyajin Berserker, Super Saiyajin Full Power versão Broly, que também é o Berserker, mas o Akira não quis chamar assim por algum motivo. Tem alguma coisa? Ultra Instinto verdadeiro, Ultra Instinto completo, Ultra Ego, e daqui a pouco a gente vai ter o Super Saiyajin Infinito. E depois disso? E eu descansaria finalmente. E a metade, você pode pegar, tacar no lixo que não vai fazer diferença na história. Tipo o Super Saiyajin Blue Evolution, o Super Saiyajin Rage, as 800 bilhões de variantes do Ultra Instinto. Só que infelizmente é Dragon Ball Super. Lixo. E é nessa parte que o Gohan Bestial entra. Por mais que o Gohan Bestial deixou o Gohan no mesmo patamar que Goku e Vegeta hoje em dia, taca no lixo que não faz diferença nenhuma. E calma, fanboy, calma, deixa eu me explicar. É pelo simples fato. O Gohan Bestial é uma das piores formas já trabalhada em todo o Dragon Ball Super. E eu não tô zoando. A forma que ele foi apresentada, sendo trabalhada, não existe. Não existe. Não adianta você falar que, ai, mas vai se na verdade o Gohan Bestial, ele... Não, na verdade ele não é nada. Você quis que ele fosse assim, mas não é. Sabe por que não é? Porque nem o Toyotaro sabe o que ele tá fazendo com o Gohan Bestial. Está de brincadeira, ele tá de brincadeira comigo, velho. Galerinha, pra mim, na minha opinião, o Gohan Bestial só existe por um motivo. Falta de competência de Akira Toriyama e Toei para fazer o Gohan em Dragon Ball Super. Não é mistério pra ninguém que o Gohan em Dragon Ball Super não existe. O cara é simplesmente um lixo em Dragon Ball Super. Até o Zoro de One Piece teve mais participação em Dragon Ball Super do que ele. Cortei um raio, desgraça! E isso não é um erro só de Dragon Ball Super, tá? Isso é um erro que aconteceu lá na Saga Buu, onde o Akira tirou o protagonismo do Gohan por causa que os fãs não queriam Gohan, queriam Goku. Eu acho que hoje em dia ele se arrependeu um pouco, porque só tem o Goku em Dragon Ball Super. Troca! E como tu não sabe, em Dragon Ball Super, por mais que, na teoria, o universo de Dragon Ball foi completamente expandido, de expandido ele não foi nem 10% do que ele deveria ter sido feito. E como todo mundo sabe, só o Goku e o Vegeta teve importância em Dragon Ball Super. Só eles ganhavam transformação e só eles evoluíam constantemente na história para chegar em níveis como deuses e anjos. E o Gohan tava estudando formiga. É só isso. Eu não acredito, velho. E aí que tá, uma das maiores críticas que Dragon Ball Super teve até o Torneio de Poder era a falta de participação de outros personagens na franquia. E um dos personagens que mais foi afetado, com certeza, foi o Gohan, que foi muito, mas muito aclamado pelos fãs para que voltasse ao seu auge igual era no Dragon Ball Z. Só que como todo mundo sabe, o Gohan ele só tinha duas funções em Dragon Ball Super: chorar e reclamar. Tenso. Praticamente toda a saga de Dragon Ball, ele ia lá, ele apanhava, depois ele chorava, que ele tava fraco, e ele começava a treinar. Aí pulava pra próxima saga, adivinha o que o infeliz tava fazendo? Chorando porque ainda tava fraco e parou de treinar. Pra quê? Pra estudar formiga. Se quiser sim, mano. Se quiser sim. E é aqui que chegamos ao ponto de Gohan Bestial. O Akira Toriyama teve uma brilhante ideia. Como ele percebeu que muitos fãs queriam mais participações de outros personagens na franquia, ele teria que dar algum upgrade nos personagens, sendo com transformações ou técnicas. Com isso, Akira teve a brilhante ideia de fazer um filme só baseado no Gohan e no Piccolo, deixando Goku e Vegeta pra escanteio, apenas aparecendo no trailer pra gente falar assim, nossa, vai ter o Goku no filme, coisa que não tem. E eu me importo? Pouco, a melhor coisa foi o Goku não ter aparecido nesse filme.
Esse cara é xarope. Mas aí que tá, como todo mundo sabe, Goku e Vegeta hoje em dia têm poderes muito maiores do que eles foram na época dos onde todo mundo era um pouco páreo ali com todo mundo. Tipo assim, um Piccolo da vida batia num Goku base ou até conseguia dar uma canseira num Super Saiyajin. Hoje em dia, com o peteleco, o Piccolo ia tomar um pau. E aí que tá, o Akira, pensando nisso, trouxe novas transformações, tanto pro Piccolo e Gohan, que poderiam fazer os personagens voltarem a ter um poder grandioso ao nível de Goku e Vegeta. Só que aí que tá o problema, o Akira teve a ideia, agora ele teve coragem de fazer execução, e aí que já começa o erro do Gohan Bestial, porque o Gohan Bestial, por mais como eu disse, eu acho importante sim o Gohan ter uma transformação em Dragon Ball. Não existe o porquê o Gohan ter o Gohan Bestial, que é simplesmente uma transformação tirada da bunda. Ah, mas vai, o Gohan ele tinha um poder oculto ainda. Não, ele não tinha. Não é possível que aquele cara tinha mais poder oculto. O único poder oculto que eu aceito que esse cara tinha era o roteiro, só isso mesmo. E um dos principais erros pra mim fez o Gohan Bestial ser um pouquinho estragado quando ele foi apresentado no filme é que em Dragon Ball Super inteiro, como eu disse, o Gohan ele chora muito. Aí chega no torneio do poder, o Gohan ele aprende com seus erros e fala assim: a partir de agora eu não vou ser mais um cara que vai ficar só estudando formigas. Agora eu vou dar atenção, um pouco de treinamento quando eu tiver tempo. E assim é feito no torneio do poder, tanto do anime como no mangá. O Gohan tem algumas lutas interessantes e na Saga Moro o Gohan teve uma boa participação. Ele tá estudando formiga, mas quando tem que meter pau em alguém, ele vai lá e faz um show. Só que pra mim o erro começa aqui, porque na Saga Moro temos um Gohan preparado, um Gohan treinado, e chegamos naquela parte onde o Goku simplesmente toma esse ataque, assim, deve ter doído um pouco. E o Gohan vendo essa cena, ele fica tão nervoso, porque na visão do Gohan, o pai dele ele vai jogar no Vasco. Então o Gohan parte pra cima com tudo do Moro, que é derrotado com apenas um soco. E por que eu estou criticando essa cena? Não é exatamente essa cena que eu vou criticar, é o que acontece em seguida, que é no caso na saga do Super Hero / filme, que o Gohan, não preparado, não treinado, o Gohan não tá conseguindo sentir um ki do Piccolo, o ki do segundo pai dele. Que nojo. E aí ele vê o Piccolo, entre aspas, morrer, porque é as top 10 maiores mentiradas da pega, e o Gohan ele olha, fica bravinho e ganha uma transformação. Tipo, qual é a lógica disso? O cara viu literalmente o pai dele ser perfurado, e o máximo que ele fez é Que merda. E aí ele vê o Piccolo, que só foi derrotado, e ele ganha uma nova transformação. E pra mim o erro começa aí do Gohan Bestial. Não pelo fato do Gohan conseguir uma transformação vendo alguém que ele ama morrer, mas a pessoa em si, o momento em si que o Gohan ganha a forma tá errado. Se fosse algum contexto que o Gohan ele tava treinando muito, ou por algum motivo o Gohan tava treinando com o Goku e conseguiu despertar algum poder referente ao Ki divino, faria um pouco mais de sentido, mas não existe sentido no Gohan Bestial, e é isso que mais deixa nervoso. Porque eu entendo o porquê que tem que existir o Gohan Bestial, mas eles não dão o mínimo de trabalho pra desenvolver essa transformação. Tanto que hoje em dia ainda não existe um motivo dentro da história do porquê o Gohan Bestial existe, além de ser o Gohan bravinho. E isso é horrível, você depender de falar que uma transformação literalmente tirada da bunda só porque o Gohan ficou bravinho, se compara a poderes de anjos e Deus da destruição. Isso aqui é a parte que mais me irrita, tá ligado? Porque o Goku tá o quê? No mínimo uns 5 anos treinando com o Whis pra controlar o Ultra Instinto, e chega o Gohan e ele faz isso. Não, é no mínimo broxante pra fã do Goku, porque isso aqui é literalmente o Toyotaro, a Akira e a Toei olhar pra sua cara, pegar você assim pelo rostinho e falar assim: a gente sabe que você vai passar pano pra gente, então a gente vai fazer isso daqui de qualquer jeito. É literalmente isso daqui. Vai pegar você vai dar um tapinha na sua cara e você vai falar: dê mais tapinha. Exatamente isso. E é isso que mais me revolta no Gohan Bestial, porque o meu medo é os fãs aceitarem tranquilamente como eles estão aceitando o Gohan Bestial, e a partir disso a Toei olhar e falar assim: não preciso mais fazer história pra transformações, agora só preciso meter um momento da hora pra aparecer, todo mundo vai falar assim: uau, fãs com tesão. É isso que eu tenho medo de acontecer, os fãs começarem a passar mais pano igual eles passam pano pro Gohan Bestial e pro Orange Piccolo. E eu não vou falar do Orange Piccolo aqui, pode ficar tranquilo que vai ter um vídeo específico pro Orange Piccolo. Mas o meu medo é isso particularmente, porque o Gohan Bestial, pra mim, ele só é amado por 2 motivos. Primeiro, porque ele faz o Gohan voltar a seu auge, e ainda mais pros fãs do Gohan que foram muito judiados em Dragon Ball Super. E segundo, que ele é uma das piores cópias mal feitas do Gohan Super Saiyajin 2 da Saga Cell. Ele é um Gohan Super Saiyajin 2... Mano, os caras é tão cara de pau que eles literalmente reutilizaram a mesma cena do Gohan virando Super Saiyajin 2. E você quer me dizer que isso é criatividade? Então pra mim, o meu medo é isso sobre o Gohan Bestial. É ele começar a ser tratado de uma forma tão normal
mal que tanto o Toyotari e a Toei não vão ter mais medo de fazer coisa porca e preguiçosa. Tipo assim, o Goku espirrou, opa, Super Saiyajin colorido. E eu não tô zoando, quando se trata de dinheiro e empresa gananciosa, isso acontece muito, tá bom? E assim, a gente sabe como que a Toei é, né? Porque essa empresa é safada, não tem explicação. Olá, eu gosto de dinheiro. Como eu já disse, não se passa de uma cópia do Gohan Super Saiyajin 2 da saga Cell. E o ponto principal da falta de criatividade que eu quero falar aqui é que, mano, o Gohan bestial, ele não é nada além de forte. Isso é ruim? Acho que pros padrões hoje em dia que as transformações estão seguindo, pra mim é ruim. Particularmente pra mim é ruim. Porque hoje em dia, Dragon Ball, ele tá seguindo um novo patamar de transformações que não são apenas transformações que aumentam o seu poder e vai deixar você mais fortinho. Uma coisa que eu tô gostando muito como tá sendo trabalhado em Dragon Ball Super é cada transformação de um Guerreiro Z dá algo específico pra ele. O Goku tem um desvio automático, que não desvia, mas é um desvio automático. O Vegeta tem a habilidade de apanhar e ficar mais forte. Como eu amo essa técnica. O Black Freeza, ele é preto. E aí a gente chega no Gohan bestial, que assim, o Super Saiyajin lendário, Full Power do Broly, ele tem um Ki infinito. Quanto mais tempo ele vai lutando, mais forte ele fica. Então, tipo assim, hoje em Dragon Ball, cada transformação tem o seu jeito único de ser apresentada e de ser feita em uma luta, que eu acho muito legal. E a gente chega no Gohan bestial, que não tem nada de novo. É literalmente o Super Saiyajin 2 que bate em Ultra Instinto. Vai arrebentar esses dentes todos, seu engraçadinho de merda. E esse é meu ponto, que eu não gosto do Gohan bestial. Ele é uma transformação que tinha muito potencial. Só que por conta de ser feita às pressas e meio que ter sido forçado, o Gohan tá forte, o Toyotari e o Akira não tiveram tempo de pensar, tipo, o que essa técnica é de diferente. E não adianta você vir aqui nos comentários e falar que ele é de... Ela não é desse jeito, cara. E o motivo que eles deram até agora é um dos motivos mais idiotas, que é quando o Gohan tá bravo. Meu Deus, mano. Todo Super Saiyajin é questão de ficar bravo. Aí chega o Gohan bestial, que era pra ser uma transformação exclusiva dele. Ele é a mesma porcaria de um Super Saiyajin normal. Tanto que ainda não existe uma lógica pra ela existir. É teoria que é de um jeito, é teoria que é do outro, é teoria que é do outro jeito. Não existe o contexto original. E o Toyotaro tá cagando pro contexto, porque tanto na obra, o Gohan bestial foi dominado fora de tela. Ó, Toyotaro, parabéns, cara. Você é incrível. Que beleza. E eu falo, cara, tinha outras formas muito mais criativas do Gohan bestial ser apresentado em Dragon Ball Super. Uma sendo que o Gohan estaria treinando e você poderia trocar a morte do Piccolo por talvez a Pan se machucando, que faria até um pouco mais de sentido do que o Piccolo. Tipo, mano, o Piccolo literalmente só tá sendo segurado. Ou também uma forma mais legal e criativa, na minha opinião, que eu sendo Akira Toriyama, teria feito, que é por algum motivo o Gohan ou ter ido treinar com o Whis, ou ter ido treinar com o Goku, e ele ter conseguido o Ki Divino, o Super Saiyajin Deus. E assim como o Goku juntou o Super Saiyajin Deus com o poder de um Super Saiyajin, o Gohan poderia ter juntado o poder de um Super Saiyajin Deus com a forma mística, ganhando a forma Gohan bestial. Cara, já seria uma forma muito mais fácil de se encaixar na história com o Gohan fraco, ou forte, dependendo aí do seu ponto. Mas tá entendendo? O Gohan bestial, pra mim, ele é o exemplo perfeito que Dragon Ball Super, em muitos momentos, tem ideias muito impressionantes, só que tudo mal feito e mal executado. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando praticamente aqui. Pra mim, esses são os pontos que o Gohan bestial acabou deixando esse ar de meio que, tá, ele existe, mas até quando ele vai continuar na obra? E aí, você tem uma opinião diferente? Tava com saudade do Vicezinho fazendo vídeo? Vou falar pra vocês, eu já tava até com depressão de não fazer vídeo aqui pra vocês. Bom, eu vou ficando por aqui. Comenta aí a sua opinião, que eu quero saber sobre o Gohan bestial. Que Deus abençoe vocês e até mais.